Gente, hoje eu estou falando sobre o estado de flow, mas não tem nada a ver com práticas espirituais que nos deixam contemplativos. Eu estou trazendo uma visão da neuropsicologia acerca de uma forma de vivenciar nossas atividades e que levam ao uso do cérebro de uma forma mais otimizada. Fazer as coisas através do flow, além de não sobrecarregar o cérebro, estimula a ativação do sistema dopaminérgico, ou seja, produz dopamina e gera prazer e sensação de recompensa na forma que estaremos vivenciando uma determinada atividade. É um estado que nos leva a uma vivência muito mais positiva de nossas atividades, sejam elas relacionadas ao trabalho ou à vida pessoal, como lazer e relacionamentos. Eu quero que vocês assistam o vídeo que eu vou passar para vocês, que é muito interessante. E quem quiser aprender mais sobre como o corpo, a mente e a espiritualidade estão interconectadas e quiser aprender a melhorar a sua vida e a sua saúde, faça terapia comigo. Eu ofereço protocolos de terapia breve, de terapia convencional, faço atendimento online e presencial. Vem mudar a sua vida comigo. Marque sua consulta. Você já teve aquele momento em que você está executando uma tarefa e aí você nem percebe o tempo passar? Você se sente bem ao fazer aquilo e consegue se concentrar por muito tempo? Bom, o nome disso é flow ou zona quando a gente está falando dos atletas. E você sabe como isso funciona? Você sabe como criar as condições para entrar nesse estado mais facilmente? Bom, hoje eu vou falar exatamente disso e vou dar 10 dicas para você conseguir entrar mais facilmente aí no estado de flow. Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te contar. O que é o flow? Bom, é um estado de atenção focada, super concentração, em que a gente perde um pouco aquela autoconsciência reflexiva, pensando na nossa história, o que isso vai ser bom para mim, ou aquela excesso de pensamento e divagação, onde a gente tem um pouco menos de noção do tempo, menos estímulos externos e a gente consegue aí executar a tarefa no máximo da nossa performance. E, principalmente, gera um estado positivo. Então isso é o flow. Alguns pesquisadores neurocientistas já começaram e já têm algumas pesquisas muito sérias a respeito do tema. E elas perceberam o seguinte, que quando a gente está nesse estado, o nosso cérebro não está sobrecarregado. Então o gasto de energia não é exagerado. Embora pareça que a gente está tendo muita ideia, está pensando, está conseguindo executar, que a gente está gastando mais energia mental, não. A gente simplesmente está usando o cérebro de forma mais otimizada. Além disso, existe um processo de recompensa por a gente estar nesse ciclo que libera a tal da dopamina, um dos neurotransmissores responsáveis por isso. Então esse estado ele te gera uma positividade, algo que faz você ir para frente. Então todos os seus sistemas estão dessa forma. Outro ponto importante é que não há tanto estímulo, ou seja, ele não sobrecarrega a sua memória de trabalho. Como eu disse antes, se ela estiver sobrecarregada, você vai começar a gastar mais energia e isso vai fazer com que o seu cérebro ele tente parar o processo que está acontecendo, porque ele vai economizar energia. E como é que a gente pode criar condições para a gente entrar nesse estado mais facilmente? Bom, isso parte do princípio da gente conseguir sincronizar o corpo e a mente. E isso vem um pouquinho também da ideia da tradição ou tradições religiosas onde tinham as artes contemplativas, onde a meditação ou as práticas que hoje a gente conhece como mindfulness eram bastante trabalhadas e bastante utilizadas. Para essas tradições, assim como eu também vim delas, eu posso falar isso por experiência própria, o estado de flow não é algo que a gente constrói. Ele é um estado natural da nossa mente, que a gente, se criar as condições corretas, a gente consegue entrar. Então é isso que a gente vai falar aqui agora. Eu vou dar exatamente essas 10 dicas para você conseguir entrar aí no processo, nesse estado de flow. E ele parte aí do princípio da gente conseguir sincronizar o corpo e a mente e também o que está acontecendo ao redor. Então vamos lá. Primeira dica. Relaxe o corpo e atenda a todas as necessidades dele. Se você tiver com sede, fome ou passando qualquer outro tipo de necessidade que está ligada à sobrevivência, isso vai te tirar do flow. Então você tem que aprender a relaxar o corpo e a manter ele com a sua sobrevivência resolvida, não passe fome. Segunda dica importante, verifique o seu estado emocional.
Se você tiver alguma emoção forte, seja ela negativa ou positiva, naquele momento, aquilo possivelmente vai te tirar do teu estado de flow ou não vai dar as condições para você criá-lo. Então perceba essa emoção, e geralmente a gente percebe através do corpo, como eu sempre falo, inteligência emocional tem a ver com isso. Então você percebe ela e tenta lidar com ela. Seja lidar com o problema depois, né, do que você tem que fazer, ou então endereça aquela emoção, use todo o ferramental que você tem para lidar com ela, e assim que ela diminuir, né, de intensidade, aí você consegue de fato entrar e criar as condições para o flow. Terceira dica que eu vou dar para você, ela se refere ao espaço, não só espaço físico, ao espaço de tempo. Então esse é o principal. Então abra o espaço de tempo na sua agenda, já avise todos os compromissos que você vai ter antes e depois, o que vai acontecer, para que você não tenha que se preocupar com isso. Então abra espaço para você poder, daquele tempo que você definiu, conseguir trabalhar e performar. Quarta dica, reduza as interrupções. Quanto mais interrupção que tira a gente do contexto daquilo que a gente está fazendo, mais o cérebro tem que, né, refazer todas as informações que estão aí no teu córtex pré-frontal, a tua memória de trabalho, referenciar aquele assunto e voltar para aquilo. Então, quanto menos interrupção você tiver, mais foco você consegue manter. Quinta dica, esse trabalho tem que ser um trabalho interessante. Você tem que ter alguma motivação para fazer ele. Se for algo chato, algo que você não gosta, vai ser mais difícil você entrar nesse estado de flow. Então faça algo interessante, faça algo que você goste de performar e de fazer. Sexta dica, estabeleça metas claras. Não fique criando coisas que você não consegue fazer, nem coisas que são muito pequenas. Porque ela tem que ter um nível de desafio que seja bom, que motive você a fazer e que também vai te levar um pouquinho o nível de estresse. Olha, como eu disse, já tem um vídeo meu no YouTube falando sobre o lado bom do estresse. Tem uma hora que a gente atinge um pico de performance. Exatamente isso. No flow, a gente tem um nível de estresse, que ele é saudável, e ele ajuda a gente a se manter acordado e prestando atenção na tarefa. Né? Então é isso que você precisa fazer. Então eleja um desafio e tenha umas metas claras e boas e que você consiga cumprir para aquele período de tempo que você estabeleceu para fazer essa tarefa. Sétima dica, trabalhe de maneira focada. Ou seja, eu já falei antes que você vai reduzir o número de estímulos fora para você conseguir focar. Só que tem outros estímulos que vão acontecer que são meio que internos, ou seja, ideias que vão surgir. Então, ou seja, um monte de coisa. Porque o teu cérebro ele vai sempre fazer isso, ele vai começar a criar associação entre conhecimento e pensamentos e tal, criar as associações fracas, que a gente chama, e no momento que você está sozinho, concentrado, é quando você consegue notar, né, os chamados insights. E quando não for insight para essa tarefa ou esse trabalho específico, simplesmente pega a nota e deixa de lado e continua focado. Então por isso que é muito importante você manter o foco e prestar atenção nessas ideias que surgem para que elas não te atrapalhem. Oitava dica, perceba o progresso. Nós, e algumas pessoas em particular, têm motivação com relação ao progresso, sentir que a gente está realmente completando a tarefa. Lembra aquela barrinha do software, do Windows ou do Mac, quando você está, né, instalando alguma coisa, que ela começa a crescer? Então, a gente precisa ter essa percepção de que a gente está saindo de um ponto zero e indo para um ponto à frente. Então, eleja aí quais são as suas formas de medir esse progresso. No meu caso, quando eu faço a apresentação, que eu gosto muito, entro em flow fácil fazendo isso, é quando eu consigo olhar os slides e a minha história que está na minha cabeça já está contada só até metade ou 70%, então eu consigo fazer isso. Então faça isso, né? Perceba o progresso da sua tarefa no momento que você está em flow. Nona dica, comemore o sucesso. É muito importante você comemorar toda vez que você conseguir chegar em algum ponto. Então você conseguiu concluir parte da tarefa de um jeito que você se sente satisfeito aí, ou satisfeita com aquilo que você fez, porque você está realmente performando bem, comemore. Se dê os parabéns, de certa forma. Faça alguma coisa para você reconhecer que você conseguiu concluir pelo menos parcialmente aquele ponto da tarefa. E a décima dica muito importante, atitude positiva. Olha, você que está me vendo aí, não tem como você entrar em flow, querer performar bem na tarefa se você não está sentindo de certa forma positivo. Eu geralmente em treinamento, quando eu dou palestra mesmo falando sobre inovação ou mindfulness, eu sempre falo que a atitude que a gente tem para com nós e com aquilo que a gente está vendo à frente tem que ser a atitude positiva. Tem que ser algo relacionado ao bom humor.
porque isso eleva o nosso estado de atenção e eleva o nosso foco. Isso até foi provado, né, pela neurociência, por cientistas e psicólogos. Então vale a pena você manter essa atitude positiva. Aí, com essas 10 dicas que eu dei, você vai conseguir com certeza aí entrar no estado de flow mais facilmente.